Olá, meus amigos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, venha sobre todos quantos participam desta live. E nós temos ensinado, orientado, levado às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Você não precisa necessariamente conhecer toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, para entender o que você deve fazer para receber o Espírito Santo. Não, você não precisa ser um teólogo, uma pessoa compreendida, muito entendida da palavra de Deus, não. O pouco que você souber vai ser suficiente para você receber o Espírito de Deus. O pouco que você já tem conhecimento já é suficiente para você receber o Espírito Santo. Agora, o que faz a diferença? Por que muitas pessoas têm um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras e ainda não têm o Espírito Santo? Uma boa pergunta, não é verdade? É a mesma coisa que aquela pessoa que diz, olha, eu estou há 20, 30, 50 anos na igreja e ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus não é apenas para se tomar conhecimento, mas é para se aplicar, é para se obedecer, é para se fazer o que ela manda que seja feito. Do contrário, não tem nenhum sentido. Não é verdade? Você verifica que, por exemplo, anteontem, quando muitas pessoas vieram na igreja, em todo o mundo, aqui na Alemanha também, veio um rapaz, várias pessoas, mas teve um rapaz que chamou atenção. Ele vinha lutando com respeito ao perdão. Ele não conseguia perdoar a pessoa que lhe havia feito mal. Então, quando ele aprendeu, quando ele entendeu a mensagem da palavra de Deus, imediatamente ele colocou aplicou na sua vida. Imediatamente. Por quê? Porque ele pensava assim, como é que eu posso perdoar no meu coração se eu não gosto daquela criatura, se ela me fez mal? Aí nós ensinamos o que aconteceu conosco, que nós aplicamos também. Eu não tenho o controle do coração, ninguém tem o controle do seu coração, ninguém. Então, quando você decide perdoar ou não perdoar, fundamentando a sua fé no coração, você não vai conseguir nunca perdoar, porque o coração é mau, é perverso, é enganador. O próprio Deus fala isso, que o coração é enganador. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, ainda diz mais. Então, se depender do coração, você não vai conseguir perdoar. Mas, como um dia Deus falou comigo, o Espírito Santo disse, ore por essa pessoa. E quando eu orei, eu obedeci à voz de Deus, eu manifestei a fé que Deus se agrada. A fé que
obedece à sua palavra. Então, você não precisa ter grandes conhecimentos bíblicos, necessariamente. Você precisa obedecer o pouco que você já sabe. Se você obedece o pouco que você já sabe, você vai alcançar, você vai conquistar todas as promessas de Deus. E de acordo com que você vai conhecendo mais as promessas, mais você vai recebendo as bênçãos. Por quê? Porque você vai começando a obedecer a palavra. Veja só o que diz o texto sagrado. Diz que Jesus aprendeu, essa é a palavra. Ainda que era filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência, ele aprendeu a obedecer. Jesus veio ao mundo como servo e para morrer ele teve que servir, ele teve que ser servo, ele teve que ser obediente. Do contrário, ele não poderia ser o nosso Salvador. Para que ele pudesse ser o meu Senhor, ele teve que obedecer ao Pai do meu Senhor, ao meu Pai. Então, ele obedeceu e aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que sofreu. Então, Jesus, ele teve um aprendizado primoroso. Era Deus encarnado, mas ele teve que aprender a obedecer. Ele teve que aprender a ser servo, porque ele era Senhor antes de vir ao mundo. Mas quando ele veio ao mundo, para ele poder salvar a nós, ele teve que aprender a obedecer. Isso é muito forte, porque, olha só, o texto diz com clareza, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está vendo? Se ele, como Senhor, obedeceu, imagine nós que não somos nada, que somos meros humanos. Então, se nós queremos usufruir a salvação eterna, os benefícios das promessas de Deus, obrigatoriamente nós temos que obedecer à palavra dele. Nós temos que obedecer. Então, obedeça, amiga e amigo. Faça isso, é simples. Esse rapaz alemão, sabe que alemão é muito frio, né? Ele é uma raça assim muito, digamos, fria. Não sei se é por causa do tempo aqui ser muito frio, no inverno é insuportável. Mas eu sei que o alemão é um ser que não se deixa levar muito pelo coração. Mas esse rapaz, ele não conseguia perdoar. Quando ele entendeu que a fé não é pelo sentimento, não é pelo coração, que a fé é uma coisa espiritual, é uma coisa mental, raciocínio. A pessoa raciocina e então ela decide, ela manifesta obedecer, ela decide obedecer, isso se chama fé. Essa é a fé inteligente, porque as religiões usam a fé emotiva.
As pessoas são emotivas. E eu, infelizmente, vou dizer isso, infelizmente, dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, tem muita gente que tem uma fé emotiva, uma fé religiosa, que nada tem a ver com a fé racional, com a fé que obedece, com a fé que decide obedecer. Quando eu decido obedecer, então eu estou provando a minha fé. É como o amor, por exemplo. É como o amor. Então, a gente diz que ama alguém. Se a gente ama, não basta dizer eu te amo. Basta. Não. Você ama uma pessoa, você quer aquela pessoa junto de si pelo resto da vida. É assim que eu creio, é assim que eu penso. Então, quando nós nos conhecemos, então nós decidimos nos casar. Quer dizer, houve uma ação da fé que decidiu na cabeça. O coração sentiu uma paixão, um amor um pelo outro, muito grande. Então, em 8 meses, mesmo apertadíssimo, nós nos casamos. Por quê? Porque havia uma fé nesse casamento. Havia um racional nesse amor. Nós decidimos na nossa cabeça nos entregar um para o outro segundo as Sagradas Escrituras. E então tornamos-nos um só corpo, Esther e eu. Então, esse é um dos segredos da nossa vida de casado há 54 anos. Então, minha amiga, meu amigo, você quer receber os benefícios da palavra de Deus, das promessas de Deus? Então, você tem que obedecê-las. Porque em todas as promessas de Deus, há sempre uma condição. Se você faz isso, você vai receber aquilo. Se você obedece, você vai alcançar aquilo que está prometido. Se você não obedece, não vai acontecer nada. Então, quando Jesus diz, quem crer em mim e for batizado, será salvo. Então, não é simplesmente ser batizado nas águas, que muita gente é batizado nas águas, mas não tem valor, não tem sentido, porque é como se eu fosse um pecador seco, molhando, tomando um banho e saindo um pecador molhado. Mas quando se crê em Jesus, se obedece a sua palavra, se age a sua crença, a fé, aquilo que está sendo obrigado, ou mandado, ou escrito, ou prometido. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão foi justificado, quer dizer, Deus o fez justo, sem pecado, porque ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Deus disse, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pronto, essa foi a palavra. Faça isso, Abraão. O que Abraão fez? Ele ouviu aquela palavra, ouviu também as promessas que Deus falou, olha, de ti farei uma grande nação, etc, etc. Abraão, então, creu na promessa, então ele obedeceu. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente obedece. Quando a gente não crê, a gente não obedece. Não adianta ser da igreja. Não adianta crer mais ou menos. Não adianta crer em alguns textos apenas. Não. Você tem que crer em toda a palavra. Ou é tudo ou nada. Então não adianta a pessoa crer que
eu fui batizado, mas não creu de obedecer a palavra de Jesus, agir segundo a sua palavra, que é perdoar, porque para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar. Como é que eu posso ser perdoado se eu não perdoo? Não? Então, Abraão creu de forma racional, inteligente, e obedeceu, provou que creu. Ele provou que havia crido, porque ele saiu, obedeceu a palavra de Deus. Essa é a realidade. Talvez você diga, se eu estivesse no lugar de Abraão, eu também obedeceria. Não, você está no seu lugar aí, e Deus fala com você tanto quanto falou com Abraão. Aliás, fala mais conosco hoje do que quando falou com Abraão, porque a palavra de Deus é repleta de promessas. Segundo os estudiosos, há mais de 8.000 promessas de Deus. Mais de 8.000. Quantas promessas você cumpre? Quantas promessas você age, pratica? Ou melhor, quantos mandamentos você tem praticado? Quantas obrigações você tem atendido para com a palavra de Deus? Você tem fé para ser batizado nas águas? Isso é simples. Basta você ir, vestir um roupão, entrar na piscina e tomar um banho. O pastor batiza você. Agora, o que acontece no seu coração? Há obediência do perdão? Não há. Então, nem precisa batizar, porque não tem nenhum sentido, nem valor. Então, Jesus, o próprio Deus encarnado, veio a este mundo como Filho de Deus e aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que sofreu. Ele aprendeu a obedecer. Ora, minha amiga e meu caro amigo, se Jesus, que é o Salvador, o nosso Senhor e Salvador, praticou, obedeceu, imagine nós que não somos absolutamente nada. Então, pensa bem, raciocine. Obediência é uma atitude de fé. Quem obedece, recebe. Quem não obedece, não recebe. Inclusive, por exemplo, nós temos assistido o sofrimento do povo, dos povos, de todas as nações. Nós temos sentido muito, temos levado a palavra de Deus, nós temos levado as Sagradas Escrituras para todos os povos, mas nós temos visto que os frutos têm sido poucos. E por quê? Por que os frutos têm sido poucos? Porque as pessoas não querem obedecer. As pessoas querem obedecer àquilo que é simples, que é fácil. Mas obedecer, no caso de perdoar, elas encontram dificuldade. Mas olha só, diante dessa situação crítica que nós estamos vendo no mundo, nós estamos fazendo uma campanha para este domingo em todas as igrejas, em todo o mundo, seguindo a promessa de Deus, a palavra de Deus. Quando Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por exemplo, no Brasil, nós estamos vivendo momentos dificílimos, insuportáveis, de injustiças e coisa e tal. Não quero entrar no mérito da questão. O povo está sofrendo. O povo está gemendo. O povo está urrando de dor. Então, o que a gente pode fazer? Vai levar arma? Vai pegar em arma para lutar contra o governo? Não, nada disso. A nossa arma é a fé. A nossa maior arma é a fé. Porque Deus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você que é cristão, você tem seguido, você tem crido no Senhor Jesus, se humilhar e orar, primeiro se humilhar, colocar o rosto no chão e dizer, ó meu Deus, eu sei que não sou nada, eu sei que sou uma pessoa até desprezível, mas o Senhor falou, o Senhor prometeu, o Senhor disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, inclusive perdoando aos devedores, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil precisa, não só o Brasil, mas o mundo inteiro precisa ser sarado. Então, vamos usar a arma mais poderosa que existe na face da terra. Não existe arma mais poderosa do que o poder da oração, da fé, o poder das promessas de Deus, da palavra de Deus. Então, nós vamos usar esse texto e fazer um clamor em todas as igrejas universal do Reino de Deus, neste domingo, dia 1º de fevereiro, inclusive aniversário da Esther. Nós estaremos orando, unindo a nossa fé, unindo a nossa mente, unindo a nossa concordância, ou concordando entre nós, para Deus sarar a terra, a nossa terra. Você está precisando de ajuda, minha amiga, meu amigo? Você está sofrendo, gemendo por causa das injustiças? Então, vamos clamar a Deus. Essa é a arma do cristão, essa é a arma do seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos obedecer essa palavra. Se você obedece, você se acha povo de Deus. Se acha cristão, chama-se de cristão. Você se humilhar e orar, todos nós vamos fazer isso. Quando nós falamos com você, nós estamos também falando de nós mesmos. Nós vamos orar, nós vamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter dos maus caminhos, para que então Deus cumpra a sua promessa e faça sarar a terra que nós temos vivido. Você quer a nossa ajuda? Ou melhor, você quer participar desse mutirão da fé? Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus,
estaremos nesse propósito. Você que tem sofrido, vovó, vendo seus netinhos perdidos nas ruas, mendigando, ou usando de drogas, ou vendendo drogas, você tem visto o quanto este país, esta nação tem sofrido por o mundo inteiro, não só o Brasil, mas todo mundo. Vamos clamar a Deus. Inclusive, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, onde quer que haja alguém participando dessa convocação, você vai escrever o nome da rua, o nome da rua, o seu bairro. Não precisa colocar o endereço, o número não, só o nome da rua, o bairro, a cidade, o estado ou o país. E leve no altar de Deus neste domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Vamos clamar ao Senhor da Seara, que Ele cumpra as suas promessas. Mas antes, nós vamos fazer a nossa parte. Foi o que fez Salomão. Ele orou e Deus respondeu assim. E é isso que nós vamos fazer. Tá bom? Falaremos mais a respeito desse assunto amanhã. Que Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir o verbo e dizer para você a raiz do sofrimento humano, a causa do sofrimento humano. E por que você está sofrendo? Para você saber o que fazer com essas informações. Porque é notório que todo ser humano sofre. Uns mais, outros menos. Mas existem aqueles que sofrem, mas têm o poder dentro de si, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, para suportar os trancos da vida e vencê-los e continuar nessa caminhada da fé. Então, esses vencem, mesmo em meio às lutas e dissabores, etc. Mas a maioria das pessoas, em todo o mundo, qualquer que seja a pessoa, sofre e não sabe por que está sofrendo. E muitas perguntam a si mesmo: por que eu vim ao mundo? O que eu vim fazer aqui? Eu não pedi para vir aqui, eu não pedi para nascer. O que eu vim fazer aqui? Aí elas começam a jogar pedras em Deus, dizendo: por que o Senhor, se dizem que o Senhor existe, por que o Senhor me trouxe a esse mundo? E coloca a culpa em Deus. Ela não pensa, ela não raciocina. Porque quando você soma 1 mais 1, você tem 2. Sim ou não? Quando você junta um homem e uma mulher, você tem ali a probabilidade enorme de gerar uma criança. É ou não é? E foi Deus que fez isso? É Deus que faz isso? Ou não é? É ou não é? Você está em dúvida? Hein? Não é Deus, não tem nada, Deus não tem nada que você tem, não tem culpa de você ter nascido, nem eu. De todos os filhos da minha mãe, todos nasceram perfeitos. Eu fui o único que nasci com defeito. Um defeito físico. Será que Deus fez os outros perfeitos e a mim fez com defeito? Será que Deus, se Ele existe, se Ele é perfeito, se Ele é todo poderoso,
Ele faz alguma coisa imperfeita? Você acha que Deus cria alguma coisa imperfeita? Você acha que Deus faz coisas insignificantes? Não, minha amiga. Se você pensa dessa forma é porque você não tem ideia, você não tem a mínima ideia do que significa Deus. Você não sabe nem o que significa a palavra Deus. Então muitas pessoas jogam a culpa de seus fracassos, de suas colheitas más, de suas más escolhas em Deus. Quando elas não cai a ficha que elas são responsáveis pelas suas escolhas. Se você planta mamão, você não vai colher feijão. E vice-versa. Você vai colher aquilo que você plantou. É ou não é? Sim ou não? É claro que quando você planta algo que não presta, às vezes você acaba levando o que não presta para os que vêm atrás de você, que nascem de você, porque você passa os seus problemas para a criança que nasceu. E aí é uma bola de neve. O sofrimento vai se avolumando. Mas por quê? De onde vem o sofrimento? Onde começa o sofrimento? Onde começa a dor? Quando você está alegre, você fica feliz, não fica? Você está alegre, você se sente feliz. Quando você está triste, você se sente abatida, caída. Mas quem está sofrendo? É o seu corpo? É o seu espírito? Ou é a sua alma? Quando você tem dor de barriga, quem que sofre? O corpo? Mas e se esse corpo não tivesse alma? Ele sofreria? Então quem sofre é a alma. É ou não é? Então qualquer dor, qualquer frustração, qualquer problema, qualquer situação adversa na nossa vida, quem sofre é a nossa alma. A minha alma usa a minha boca para falar, a minha língua para se exprimir. A minha alma usa os meus olhos para ver. A minha alma usa o meu corpo para se manifestar, para andar, para correr, para fazer o que eu quiser. A minha alma determina com quem eu vou casar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer da minha vida. A minha alma decide tudo, porque ela vive sujeita aos 5 sentidos que nós temos, as informações dos sentidos que nós temos. Então ela vem, ela absorve os nossos sentidos e faz a escolha. Muitas pessoas casam por causa do olho grande. Sim ou não? Muitas pessoas têm problema de saúde porque é glutona, quer dizer, comeu além dos seus olhos. Sim ou não? Não é? Quem faz você comer? Os seus olhos grandes. Você come, saboreia até aqui, ó. Depois que engole já não tem mais valor nenhum. Sim ou não? E você quer mais. Quer dizer, a sua alma vai saciando a sua vontade de comer até que você não aguenta mais comer. Mas é a sua alma estimulada pelos seus olhos, pelo cheiro da comida. Sim ou não? Então, a alma é o centro das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Uma pessoa, por exemplo, que é depressiva, essa pessoa normalmente tem insônia. Então, aquela insônia se dá porque a alma não consegue dormir, descansar. Não é?
Então ela tem dor de cabeça constante. A cabeça que dói, mas é a alma que sofre a dor. A alma que sofre. Quando a alma descola do corpo, pode espetar ali o que quiser, pode pegar um ferro quente e colocar, o corpo vai se manifestar? Por quê? Porque não tem alma. Arrancou a alma, não tem mais valor. O corpo se desfaz. Então Jesus veio a esse mundo com o propósito de salvar a alma. Porque ele salvando a alma, vai salvar a vida da pessoa. Não só aqui nesta terra, mas por toda a eternidade. Ele morreu pela sua alma. Ele morreu pela sua alma, sabia? Deus deu a vida do Filho dele para salvar a sua alma. Porque ela é tão preciosa, tão valiosa, tão rica, tão importante, que ele não mediu esforços para dar a vida do Filho dele pela sua vida. Para conduzir a sua vida, para conduzir a sua alma. Não estou falando de religião, não está se tratando de religião, está se tratando de fatos bíblicos. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus disse assim, ele fez a seguinte pergunta, deixou essas perguntas para a gente usar, para a gente pensar. Ele disse assim: pois que aproveita ao homem? Por favor, meu filho, deixa aí o texto. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma? O que você é capaz de dar por esse ser que está dentro de você e faz você sentir as dores que tem sentido? O que você é capaz de fazer por esse ser que está aí dentro de você, que, diga-se de passagem, não morre? Alma não morre. Alma é eterna, está sempre viva. O corpo se volta ao pó. O espírito, que é a inteligência, o talento que você tem é o seu espírito. Sua inteligência, sua capacidade de raciocínio é o seu espírito. Então, a inteligência humana, Deus empresta. E quando esse corpo, quando esse ser humano, quando a alma descola desse corpo, então a inteligência do homem, ou seja, o seu espírito, volta para Deus. Quem o deu? Ele é o próprio saber, a fonte da sabedoria, da inteligência. Então, a inteligência que ele nos empresta, quando nós morremos, volta para ele. O corpo fica aí, volta ao pó. Mas e a alma? Para onde vai a alma? Para onde vai a sua alma? O que você é capaz de dar pela sua alma? Você está com problema de comida, está faltando comida na sua casa, seu estômago está vazio, a sua alma é que sofre essa ausência de comida no estômago. Qualquer dor que você sinta, uma dor de dente, é a alma que está sentindo. Qualquer coisa que você passe nesse mundo, que nós passamos, atinge diretamente a nossa alma. Veja o valor que tem a sua alma.
Por exemplo, quantas pessoas morreram, e mesmo antes de morrer, ou quantas pessoas tiveram essa Covid-19 e não sentiam cheiro, não é verdade? Não sentiam cheiro de nada, não tinham sabor, não é isso? Faltou o sabor. Como é que eu vou comer? Eu não sinto gosto de nada. Eu posso imaginar, não aconteceu comigo, mas eu imagino que deve ter sido uma coisa horrorosa. Quem passou, e só quem passou sabe disso. Então veja que valor tem a sua alma, a grandeza, a riqueza, a incalculável riqueza que você tem dentro de si. Não interessa se você é pobre, miserável, se você é desprezível, desprezado, não interessa se você é a pessoa mais miserável da face da terra, mas a sua alma é preciosíssima para Deus. É tão preciosa, tão rica, tão grandiosa, que Deus, para conquistar essa alma, Ele veio ao mundo e deu a vida dele. E pagou o preço pela salvação da sua alma. Pagou, está pago. Aí vem a pergunta, mas se Ele pagou o preço pela salvação da minha alma, por que a minha alma está perdida? Por que eu sofro tanto? Por que eu vivo uma vida desgraçada? Porque você não entregou a alma para Ele. Ele pagou, ele comprou a sua alma, mas você não entregou, então a sua alma continua sem a mão dEle, sem a proteção dEle. Então você está sozinha, você está sozinho. Essa é a realidade, meus caros. Isso é religião? Isso é religião? Não, não tem nada de religião, nem filosofia. Está escrito. O que dará o homem em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma na hora da sua morte? Você sabe que você vai morrer, a sua alma vai descolar do seu corpo e você não sabe para onde ela vai. O que você faria? O que você faria? Naquele momento, no momento da morte, a pessoa fica apavorada, a pessoa fica desesperada. Nós temos relatos de pessoas, aliás, nós tivemos aí um político renomado aqui em São Paulo, que teve o câncer, e os últimos dias dele foram apavorantes. Ele confessou que estava sentindo muitas dores, mas o pior era o medo que ele tinha de morrer, porque ele não sabia para onde ia a alma dele. Não sabia. Todo o dinheiro que ele tinha não valia nada para resolver ou amenizar a sua dor. E eu posso imaginar o desespero dele. Porque um dia, eu não estava à beira da morte, mas eu estava num sofrimento muito grande, e eu vi, no entendimento, não tive uma visão física, mas espiritual, de que a minha alma estava se encaminhando para o inferno. Foi quando Deus me fez lembrar desse versículo. O Espírito Santo me disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Eu tinha 18 anos. Era jovem. O que dará a você em recompensa da sua alma? Eu era religioso. Eu era uma pessoa religiosa. Eu não fazia mal a ninguém.
Eu era uma pessoa comum. Eu tinha meus pecadinhos, mas eram pecadinhos, não eram pecados daqueles monstruosos. Não, pecadinhos. Isso aí não é nada, pensava eu. Mas Deus me mostrou que os meus pecadinhos eram monstruosos, porque a minha alma não havia sido salva. A minha alma não havia sido entregue para Jesus. Ele pagou o preço pela minha alma, mas eu não entreguei. Sabe, você compra uma coisa, você compra pela internet alguma coisa, paga, e espera que o objeto chegue à sua casa, mas não chega, não vem. O que você vai fazer? Você vai reclamar. Mas quando se trata de Jesus, Ele não vai reclamar a sua alma. Ele fica esperando que você finalmente venha entender que você foi comprado com a vida dele. Ele teve que morrer para comprar a sua vida, a sua alma. Então, quando eu entendi isso, eu corri, eu me entreguei. E desde então minha vida se transformou. 19 anos eu tive um encontro com Ele. Mudou o meu pensamento, mudou o meu itinerário, a direção. O Espírito dele me deu a direção do que eu deveria fazer e o que não deveria fazer. São 50, vai fazer 58 anos agora. A minha vida é outra. E desde então, eu deixei os meus sonhos de lado, meus projetos pessoais de lado, para levar para outras pessoas aquilo que Ele me havia dado, só isso. Eu quero dar para vocês, no mínimo, aquilo que Deus tem me dado. E essa é a maior riqueza que você pode ter na sua vida, quando a sua alma é entregue para Jesus. Ele aceita do jeito que você está. Uma alma desgraçada, infeliz, uma vida desgraçada. Ele quer você do jeito que está, porque a sua alma, pecadora ou não, ela tem um valor inestimável. Deus, minha amiga, meu amigo, está aqui para buscar, para receber a tua alma, não para levar você hoje, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas depois que você entregar a sua alma para Ele, você vai entrar em paz com Ele. É claro, desde o momento que a gente entrega o que é de Deus, que é a nossa alma, a gente entrega por livre e espontânea vontade, então nós temos paz com Deus. Paz. Se você não tem paz com Deus, é porque você não entregou a mercadoria para Ele, que é a sua alma. Ele pagou, mas você não entregou. Você está devendo para Ele. E enquanto você está devendo para Ele, a sua alma está condenada. Está condenada a viver no sofrimento eterno. E é você quem decide. Sua cabeça, seu espírito, sua inteligência, sua razão é quem decide. Tem alguma coisa a ver com religião? Tem? Eu odeio religião. Eu odeio religião. Sabe por quê? Porque a religião vem com a lorota, conversa mole para boi dormir. Seu sofrimento é um karma. Karma coisa nenhuma. Você nasceu para sofrer. Que coisa mentira. Que maior mentira é essa? Deus é pai de todos. Que mentira é essa? Se Ele é pai de todos, então todos têm que ter uma vida de qualidade. Sim ou não?
Ele mesmo diz na sua palavra: vereis a diferença aqueles que me servem, entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Aqueles que me consideram e aqueles que não me consideram. Então, pense na sua vida. Por favor, eleve o seu pensamento um pouquinho mais alto e raciocine o que nós estamos falando. Porque a sua vida, como a minha, cada dia vai se aproximando do túmulo. É ou não é? Com Covid ou sem Covid, vai chegar lá. Ou não? Vai ou não vai? Mas ninguém pensa assim. Todo mundo acha que vai ficar para semente. É ou não é? Essa é a realidade. Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma, que é a sua vida. E o que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí, Jesus contou uma parábola. Ele fala dessa parábola lá em Lucas capítulo 12, por favor. Se você tem a sua Bíblia aí e consegue enxergar com essa luz. Com essa luz igual boate. Deus que me perdoe. Sim ou não? Então, se você conseguir ler, mas de qualquer forma está aqui o texto. Versículo 12, versículo 16, capítulo 12, versículo 16, por favor, coloque aí, meu filho. Jesus propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. A safra tinha sido maravilhosa, magnífica. E ele ficou muito feliz e disse: o que eu faço? Onde que eu vou colocar isso tudo? Então disse para si mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Isso é muito interessante. Esse é o pensamento do rico, né? O rico ganha dinheiro, o rico ganha 1 milhão, então ele pensa assim: né, eu tenho que ganhar mais 1 milhão para garantir esse 1 milhão. Então ele luta, ganha mais 1 milhão, fica com 2. Aí o que pensa? Qual é o pensamento dele? Não, agora eu tenho que ganhar mais 2 para garantir esses 2. E depois ele vai seguindo assim. E o rico, esse rico aqui dessa parábola, pensou dessa forma: o que eu vou fazer? Eu vou fazer celeiros maiores para colocar, guardar as minhas novidades. E então, olha só, versículo 19, presta atenção no que ele diz: e direi à minha alma, alma,
tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, divirta-se. É isso. Coloque-se no lugar desse homem. Suponhamos que você é essa pessoa. Já pensou? E, bom, vou colocar a mim, já que você ficar aí com receio. Então, suponhamos que eu, ganhei dinheiro. Então vou ganhar mais dinheiro. E mais dinheiro. E mais dinheiro. Você sabe que há homens que têm tanto dinheiro, que se eles pegarem o dinheiro e gastarem 1 bilhão por mês, não vai fazer falta nenhuma para ele. É ou não é? Ele não sabe o que fazer do dinheiro que tem. Então eles ficam inventando viagens à lua para ter uma experiência. Sim ou não? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O homem disse isso. Direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, divirta-se. Todo mundo quer isso. É ou não é? Mas aí veio uma voz e disse-lhe, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quem será? Essa noite te pedirão a tua alma. Bom, se pedir minha alma hoje, você pode ter certeza, eu vou muito feliz. Eu tenho certeza disso. Não quero choro, nem vela, nem fita amarela. Eu quero alegria. Porque finalmente eu cheguei na casa do meu Pai. A minha alma está tranquila, em paz. Absolutamente em paz. Eu não tenho nada a temer ou perder nesse mundo. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se eu for hoje, graças a Deus. Meus filhos, a Esther sabe disso, todo mundo já sabe disso. Vocês também sabem disso. Mas a minha preocupação maior é com você, é com a sua alma. Será que você tem essa segurança? Porque se eu tenho essa segurança, eu vivo em paz. Eu luto, tenho os meus problemas, eu enfrento os meus problemas, mas com medo zero de perder essa paz que Deus me deu. Porque eu lhe dei o que era de direito dele, a minha alma. Ele pagou o preço por ela, então eu dei aquilo que, a mercadoria, eu entreguei para ele. Está na mão dele. Essa mercadoria aqui está na mão dele. Mas e você? Pensa nisso. Você sabe que um dia vai descer a cova, ou não sabe? Se não sabia, fique sabendo. É ou não é? E quando for, não tem jeito. Não tem ente querido, não tem reza, não tem missa, não tem oração, não tem nada nesse mundo que possa mudar essa situação. É ou não é? Eles dizem que, e é um fato, que a única coisa certa neste mundo é a morte. Depois que nasce, a coisa mais certa é a morte. Mas quem realmente entrega esse ser chamado alma para o Senhor Jesus, como a mercadoria que Ele
pagou o preço, está aqui. Quando se entrega, imediatamente, automaticamente, o Espírito de Deus vem tomar posse dessa alma. E ela, aqui no mundo, passa a viver em paz, consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Amém. Então, nós vivemos em paz. E quando a pessoa não tem paz, é porque a sua alma está amargurada, sofrendo. Sua alma está debilitada. E não adianta dar para ela prazeres, comida, viagens, tudo que ela quer. Nada vai satisfazê-la. A sua alma, a alma de cada um de nós, só tem um desejo: ter a paz. Mais nada. O resto é consequência. Entendeu? Sim ou não? Então, esse é o primeiro passo para que você comece uma vida nova. Jesus disse: o diabo, ladrão, veio para matar, roubar, destruir. O quê? A alma. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida abundante, ela começa aqui, a que Jesus dá, ela começa aqui na terra e não termina nunca, é eterna. Essa é a fé que nos dirige, que nos dá o norte de vida, que nós passamos para vocês. Se você crê, graças a Deus. Se você não crê, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Continua sendo o que é. Porque está escrito. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? O que você vai fazer com isso? Nada. Pense na sua vida. Use a sua inteligência, o seu intelecto. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode até ser uma pessoa mais rica da face da terra. Mas um dia você vai descer a sepultura. E o que você tem? O que vai ser feito? Talvez ao invés de deixar uma herança bendita para os seus herdeiros, você deixe uma herança maldita, porque eles vão brigar por ela. Sim ou não? Vai ser um inferno. Então, minha amiga, meu amigo, pense em si agora. Porque a alma é individual. Cada um tem que dar sequência a ela. Tem que dar uma decisão, tomar uma decisão com respeito àquilo que Jesus fez por você. Isso se chama fé com inteligência. A fé aliada não a sentimentos, não a emoções, não ao coração, mas fé que envolve o intelecto, a razão. Foi por isso que Deus te deu a razão, a inteligência para nós. Para a gente saber decidir o que nós fazemos com aquilo que é só nosso. A minha alma era minha, só minha. Mas quando eu a entreguei para Jesus, eu deixei de ter alma. Agora eu sou extraterrestre. Então, se você quiser, Ele está aqui para fazer você começar a viver uma vida nova a partir de agora. E digo mais, repito, Ele não exige que você seja religiosa, Ele não exige que você seja uma pessoa perfeita, Ele não exige que você seja uma pessoa santa, Ele não exige nada. Mas Ele quer a sua alma, porque Ele morreu por você. Ele deu a vida dele pela sua vida. E você que escolhe, se entrega
ou se mantém com a sua própria alma? E amiga e meu amigo, depois que a gente parte, não tem mais salvação. Ninguém pode mais escolher por nós. Depois que morre, não adianta a oração, não adianta a reza, não adianta a missa, não adianta a oferta. Você pode pegar tudo e dar para a igreja, não vai resolver o seu problema. Não vai mudar o seu destino. Ele já está traçado. Ele vai se cumprir. Se você entregou para Jesus, então Ele vem tomar a sua alma e levá-la para onde Ele está. Se não vem, vem o inferno, os espíritos que fazem as pessoas sofrerem, gemerem, os espíritos imundos que fazem as pessoas terem depressão, esses espíritos imundos que estão por aí, eles vêm agarrar essa alma e levam para onde eles estão também. Não tem jeito mais. E Deus não pode fazer mais nada. Deus não pode fazer nada. Isso é o que ensina as Sagradas Escrituras. Se você é católico, leia a Bíblia. Confira isso. Leia a sua Bíblia católica. Está aqui escrito. Não sou eu que estou inventando história, não. Isso aqui está escrito. Tudo que eu estou falando está aqui, ó, escrito. E você quem decide.